Este caso é um dos mais provocativos e incomuns. Uma mulher cheia de vida foi encontrada brutalmente assassinada em sua própria casa. Manchas e respingos de sangue cobriam as paredes. A brutalidade dos ferimentos falava por si só, mas a verdade permanecia envolta em sombras. Os investigadores que chegaram ao local ficaram perplexos e sem saber como explicar o que havia acontecido. A investigação subsequente apenas aprofundou a confusão e levantou ainda mais suspeitas. Todos os envolvidos neste caso lutaram com inúmeras perguntas e mal-entendidos. Esta história trágica continua sendo uma das mais misteriosas e controversas. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Ellen Greenberg, nascida em 23 de junho de 1993, em Nova York, era a única e querida filha de George e Sandra Greenberg. Criada em um ambiente de amor e cuidado, Ellen era uma jovem animada e sociável que prosperava em todos os aspectos da vida. Durante os anos escolares, destacou-se em esportes como softball e golfe, demonstrando seu espírito competitivo e dedicação. Sua capacidade de se conectar com os outros era incomparável. Sua mãe frequentemente a descrevia como alguém que conseguia unir as pessoas com facilidade. Sua bondade se estendia não apenas aos colegas, mas também aos animais. Ellen tinha um profundo amor por eles, frequentemente fazendo trabalho voluntário em abrigos de animais, o que lhe rendeu o carinhoso apelido de Anjo da Bondade, dado por sua mãe. Sua trajetória acadêmica também foi impressionante. Após concluir o ensino médio, ingressou na prestigiada Universidade da Pensilvânia, onde se formou com honras em comunicação. No entanto, sua verdadeira paixão estava em outro campo, e Ellen decidiu mudar sua carreira, buscando um diploma de professora por meio de aulas noturnas. Seu amor inabalável pelas crianças e sua afinidade natural em educar mentes jovens a levaram a se tornar professora de primeira série na Filadélfia, função que abraçou de todo o coração. Em 2008, a vida de Ellen tomou um rumo romântico quando conheceu Samuel Goldberg, membro de uma família local proeminente. A conexão entre eles foi imediata e profunda, e o relacionamento floresceu rapidamente. Em 2011, eles ficaram noivos e o casamento estava marcado para agosto daquele ano. Ellen estava radiante, dedicando-se aos preparativos com alegria sem limites, sonhando com seu futuro como esposa e companheira. No dia 20 de janeiro de 2011, a narrativa da vida de Ellen tomou um rumo inesperado e aterrorizante. Naquele dia, uma forte nevasca cobriu a Filadélfia, levando ao fechamento antecipado das escolas. Ellen voltou para o apartamento que dividia com o noivo, Samuel. Por volta das 17 horas, Samuel saiu para a academia. Ao retornar cerca de 1 hora depois, encontrou a porta do apartamento trancada por dentro. Apesar de bater e chamar repetidamente o nome de Ellen, não obteve resposta. Cada vez mais preocupado, Samuel tentou ligar para ela e enviou várias mensagens de texto, mas todas sem sucesso. Desesperado, pediu ajuda ao segurança do prédio para arrombar a porta, mas o funcionário recusou, alegando restrições de política interna. Sem alternativa, Samuel decidiu arrombar a porta sozinho. A cena que encontrou foi horrível. Ellen estava sentada no chão da cozinha, encostada nos armários, com o corpo coberto por múltiplas facadas. Uma faca estava cravada em seu peito. Samuel imediatamente ligou para os serviços de emergência. O atendente instruiu-o a verificar se Ellen estava respirando e a tentar reanimá-la, se possível. No entanto, ao perceber que a faca no peito tornava impossível qualquer tentativa de ressuscitação, Samuel apenas esperou em desespero. Ellen não apresentava sinais de vida, e a esperança de salvá-la já havia desaparecido. Quando a polícia chegou, as observações iniciais acrescentaram mais mistério à tragédia. A porta do apartamento estava trancada por dentro, e Samuel precisou arrombá-la para entrar, descartando a probabilidade de um intruso. Não havia sinais de luta, desordem no apartamento,
nem ferimentos de defesa nas mãos de Ellen, detalhes que intrigaram os investigadores. Esses elementos pareciam contradizer tanto a hipótese de ataque por outra pessoa quanto a de autolesão. Apesar dessas inconsistências, as autoridades inicialmente classificaram a morte de Ellen como suicídio, conclusão alcançada antes mesmo dos resultados da perícia. Para aumentar a confusão, não havia bilhete de suicídio e a natureza dos ferimentos, múltiplas facadas, incluindo uma na parte de trás da cabeça, levantava dúvidas sobre a plausibilidade da hipótese. O exame forense revelou 20 facadas, incluindo algumas nas costas e na cabeça. Especialistas apontaram a improbabilidade de uma pessoa infligir tais ferimentos a si mesma, especialmente de forma tão específica. Ainda assim, a classificação oficial permaneceu inalterada por muito tempo. Suicídio. Durante a análise do caso, um detalhe intrigante chamou a atenção. Havia frutas recém-preparadas sobre a mesa da cozinha. Ficou evidente que Ellen estava no meio de preparar uma salada de frutas antes da tragédia. A pergunta sobre como alguém poderia decidir abruptamente tirar a própria vida durante uma atividade tão trivial intrigava quem examinava a cena. Após a descoberta do corpo, Samuel Goldberg foi levado imediatamente à delegacia para prestar depoimento. Enquanto isso, os devastados pais de Ellen, George e Sandra Greenberg receberam a notícia por telefone. Morando a 2 horas de distância, em Harrisburg, ficaram em absoluto estado de choque. George e Sandra iniciaram uma incansável busca pela verdade, contestando as conclusões iniciais e pressionando as autoridades para reabrirem o caso. Seus esforços expuseram discrepâncias nas provas e destacaram a complexidade em torno do trágico fim de Ellen. Seria realmente suicídio? Perder a única filha em circunstâncias tão horríveis e obscuras destruiu suas vidas. O caso tomou um rumo dramático quando os resultados da autópsia de Ellen foram revelados. Inicialmente classificada como suicídio, essa conclusão foi revertida quando o legista documentou 20 facadas em seu corpo. 10 no peito e outras 10 no pescoço e nas costas. Os ferimentos incluíam vários cortes profundos no pescoço. Pelo menos 2 tão graves que poderiam ter causado inconsciência imediata. Além disso, o relatório forense apontou hematomas de idades variadas, sugerindo que Ellen havia sofrido agressões físicas ao longo de um período antes de sua morte. A questão sobre como Ellen poderia ter infligido tais ferimentos em si mesma, especialmente os golpes na parte de trás do pescoço e na cabeça, parecia quase impossível de compreender. As descobertas também levantaram sérias dúvidas sobre a força e a resistência necessárias para cometer tais atos. Especialistas afirmaram que infligir a si mesma 20 facadas, incluindo na cabeça, seria fisicamente extraordinário. Além disso, cravar uma faca diretamente no próprio coração após sofrer ferimentos tão extensos parecia improvável. O caso de Ellen passou a ser classificado como altamente suspeito, apontando fortemente para homicídio. Ainda assim, apesar das evidências sugerindo crime, as autoridades mantiveram a posição de que Ellen havia tirado a própria vida. A polícia justificou sua conclusão com base em provas circunstanciais. Não havia sinais de arrombamento no apartamento. A porta estava trancada por dentro, e Samuel teve que arrombá-la para entrar. Vizinhos relataram não ter ouvido nada em comum, exceto as tentativas de Samuel de entrar e seus gritos chamando o nome dela. A faca encontrada no local, cravada no peito de Ellen, tinha apenas suas impressões digitais, sem vestígios de DNA de outra pessoa. Para complicar ainda mais, os hematomas encontrados no corpo de Ellen foram atribuídos à sua antiga participação em esportes de contato, apesar das evidências de que ela não praticava atividades físicas intensas havia anos. A polícia também investigou a saúde mental de Ellen, descobrindo que ela sofria de ansiedade e havia sido prescrita com 2 medicamentos que, em casos raros, poderiam levar a pensamentos suicidas. No entanto, o psiquiatra de Ellen negou categoricamente ter observado qualquer inclinação suicida na paciente. Durante a última consulta, 2 semanas antes do incidente, Ellen parecia otimista e entusiasmada com o casamento. Essa narrativa de suicídio era difícil de aceitar para sua família e amigos próximos.
Ellen era descrita como alegre, bondosa e profundamente envolvida com seu futuro. Ela havia estado ativamente envolvida nos preparativos do casamento, experimentando vestidos e enviando convites apenas alguns dias antes de sua morte. Embora sua mãe e amigos admitissem que Ellen havia demonstrado estresse relacionado ao trabalho e aos preparativos do casamento, enfatizavam que esse estresse não era nada fora do comum. Para aqueles que a conheciam bem, a ideia de que Ellen decidiria tirar a própria vida às vésperas de um momento tão feliz parecia completamente fora de caráter. As contradições em torno do caso de Ellen Greenberg não diminuíram, mas se tornaram ainda mais perturbadoras à medida que a investigação avançava. Seus pais, George e Sandra Greenberg, movidos pela dor e por uma necessidade incansável de respostas, buscaram especialistas independentes para reavaliar as provas. As conclusões desses especialistas lançaram sérias dúvidas sobre a conclusão inicial de suicídio. O número e a distribuição dos ferimentos de Ellen, 20 no total, alguns em áreas de difícil alcance para uma pessoa sozinha, não se alinhavam com a hipótese de autolesão. A ausência de ferimentos de defesa no corpo de Ellen introduziu dúvidas significativas sobre sua capacidade de reagir. Essa ausência de evidências aumentou as suspeitas entre investigadores e especialistas independentes. Somando ao mistério, estavam os hematomas encontrados no corpo de Ellen. Essas marcas, inicialmente descartadas pela polícia como resultado provável de atividades esportivas, sugeriam uma possibilidade inquietante: um histórico de agressões físicas que teria passado despercebido. Amigos, colegas e familiares a descreveram unanimemente como alguém que aparentava estar em um relacionamento estável e amoroso com o noivo, levantando questões perturbadoras sobre se Ellen poderia estar escondendo algo ou se as autoridades teriam encerrado prematuramente linhas de investigação que poderiam ter revelado detalhes cruciais sobre seus últimos dias. A polícia permaneceu firme em sua determinação de que a morte de Ellen foi suicídio, mesmo diante do crescente clamor público e das críticas de especialistas. Peritos forenses independentes questionaram a integridade da investigação, apontando inconsistências gritantes. Por que a possibilidade de homicídio foi descartada tão rapidamente? Teriam provas cruciais sido negligenciadas? Ou pior, intencionalmente ignoradas? Essas perguntas levaram os pais de Ellen a peticionar incansavelmente para que o caso fosse reaberto, argumentando que as evidências apontavam fortemente para crime. A luta deles não era apenas para obter justiça para Ellen, mas também para expor falhas sistêmicas que poderiam negar a outras famílias uma investigação honesta. A determinação dos Greenberg revelou uma dura realidade. O caso ia além de uma tragédia pessoal. As inconsistências entre as observações iniciais dos peritos forenses e as conclusões da polícia reforçaram ainda mais a perplexidade do caso. Para abordar essas discrepâncias, uma amostra do tecido da medula espinhal de Ellen foi enviada a um neuropatologista, a fim de determinar se algum dos ferimentos profundos no pescoço havia causado dano significativo à medula. Se ao menos um ferimento tivesse seccionado a medula espinhal, Ellen teria ficado paralisada, incapaz de continuar a se ferir. A existência de 20 facadas, incluindo lesões graves e superficiais, sugeria fortemente a participação de outra pessoa. No entanto, 3 meses depois, um grupo de especialistas forenses divulgou um relatório afirmando que nenhum dos ferimentos no pescoço foi suficiente para causar paralisia. Essa reviravolta inesperada permitiu que as autoridades mantivessem a versão de que Ellen poderia ter infligido os ferimentos sozinha, encerrando o caso mais uma vez e aprofundando o desespero dos Greenberg. Essa mudança repentina na opinião forense pareceu profundamente suspeita aos pais de Ellen. Como poderia sua filha, que hesitou por anos em furar as orelhas por causa da sensibilidade à dor, ter infligido ferimentos tão brutais em si mesma? A frustração da família aumentou quando as autoridades declararam oficialmente o caso encerrado, apesar das inconsistências gritantes. Determinados a descobrir a verdade, os Greenberg iniciaram sua própria investigação. Contando com a ajuda de especialistas como Cole Klein e Henry Lee, renomados peritos forenses, e a patologista forense Cyril Wett, eles pretendiam desafiar a narrativa oficial.
Esses especialistas apontaram falhas críticas na investigação, incluindo a raridade de suicídios com objetos cortantes entre mulheres e a improbabilidade de ferimentos auto-infligidos ocorrerem através da roupa, como foi o caso com Ellen. À medida que essas revelações vieram à tona, o caso tornou-se um ponto focal para aqueles que defendiam justiça e responsabilização nas investigações criminais. Entre os investigadores que auxiliaram a família Greenberg estava o detetive Brennan, um criminalista experiente que se ofereceu para ajudar. Após examinar fotos e vídeos da cena do crime, Brennan descobriu inconsistências que sugeriam adulteração. Os padrões de respingos de sangue nas botas de Ellen indicavam que ela estava de pé quando, pelo menos, alguns dos ferimentos ocorreram. Além disso, uma faixa horizontal de sangue coagulado na parede contrariava as leis da gravidade, implicando que o corpo de Ellen havia sido movido após a morte. Essas descobertas sugeriam que a cena do crime havia sido alterada para criar a aparência de suicídio. Outra revelação chocante veio da análise da porta do apartamento. O noivo, Samuel Goldberg, afirmou que precisou arrombar a porta para entrar, pois estava trancada por dentro. No entanto, fotos da fechadura, um simples trinco de estilo de hotel, revelaram que ela poderia ser fechada pelo lado de fora apenas girando um parafuso. Além disso, especialistas observaram que a moldura da porta não apresentava os danos esperados de uma entrada forçada. O único dano visível era a ausência de um único parafuso do trinco, detalhe que levantava dúvidas sobre o relato de Samuel. Em 2015, Andrea, uma promotora assistente especializada em investigações de homicídio, interessou-se pelo caso de Ellen. Impressionada pelas peculiaridades em torno de sua morte, Andrea iniciou uma revisão minuciosa das provas. As inconsistências na linha do tempo, o mecanismo de travamento questionável e a ausência de validação forense clara da teoria do suicídio chamaram sua atenção. A equipe de Andrea também investigou o estado mental de Ellen. Depoimentos de seu psiquiatra, família e amigos pintavam o retrato de uma mulher que, embora lidando com ansiedade, estava profundamente engajada com a vida e empolgada com o casamento. Suas ações antes da tragédia, enviar convites, experimentar vestidos, tornavam a noção de um suicídio violento e espontâneo altamente improvável. Apesar do escrutínio renovado, a luta da família Greenberg para reabrir o caso foi constantemente barrada por obstáculos legais e processuais. Seu advogado, embora determinado, teve dificuldades para apresentar provas irrefutáveis que obrigassem as autoridades a reconsiderar. O gabinete do promotor permaneceu resistente, argumentando que a conclusão original de suicídio era consistente com as provas disponíveis. Ainda assim, a história de Ellen continuou a atrair atenção pública. Veículos de imprensa e grupos de defesa amplificaram os apelos dos Greenberg por justiça, destacando as falhas na investigação e exigindo responsabilização das autoridades. O caso começou a ser comparado a outros em que conclusões prematuras em investigações de morte resultaram em graves erros judiciais. Defensores apontaram um padrão preocupante. Erros investigativos iniciais ou vieses de confirmação poderiam se transformar em falhas sistêmicas, deixando famílias sem respostas. O caso de Ellen, argumentavam, ressaltava a necessidade de supervisão independente em investigações polêmicas, especialmente aquelas marcadas por inconsistências processuais e perguntas sem resposta. Questões-chave pairavam sobre o caso. Por que a cena do crime não foi documentada de forma completa para verificar adulterações? Por que o mecanismo da fechadura não foi analisado em detalhe para determinar suas capacidades? E, mais grave ainda, por que a possibilidade de homicídio foi tão rapidamente descartada, mesmo diante de evidências convincentes que desafiavam a teoria do suicídio? Essas questões, levantadas pelos Greenberg e seus apoiadores, pressionaram a polícia. Um dos argumentos centrais da polícia era a ausência de ferimentos defensivos no corpo de Ellen. Essa falta de evidências, afirmavam, dificultava a reconstrução da sequência de lesões e sustentava a narrativa do suicídio. No entanto, peritos forenses contratados pelos Greenberg destacaram uma explicação alternativa. O posicionamento e a natureza das feridas de Ellen
sugeriam que ela poderia ter sido incapacitada antes de conseguir se defender. A ferida final e fatal, uma facada no coração, com a faca ainda cravada, era particularmente suspeita. Andrea, uma promotora assistente que tomou interesse pessoal no caso, concentrou-se em uma ferida na cabeça de Ellen que indicava que ela poderia ter sido atacada por trás. Esse detalhe, argumentou ela, lançava sérias dúvidas sobre a plausibilidade de ferimentos auto-infligidos e levantava questões sobre a confiabilidade das conclusões da investigação. Buscando esclarecimento, Andrea contatou o perito forense responsável por examinar as lesões na coluna de Ellen, ou a falta delas. Ela foi assegurada de que um neuropatologista havia revisado a coluna e não encontrado danos. No entanto, quando solicitou a documentação oficial para verificar essa afirmação, descobriu que tal relatório não existia. Ainda mais alarmante, o Bureau de Medicina Forense não possuía registro de neuropatologista em serviço na época da morte de Ellen. Um especialista externo, Dr. Adams, teria realizado a avaliação, mas em uma entrevista de 2018, Dr. Adams negou ter examinado a coluna de Ellen. Ele afirmou que a natureza incomum do caso teria tornado a avaliação inesquecível e a ausência de qualquer documentação ou memória lançava sérias dúvidas sobre as conclusões originais. As investigações de Andrea revelaram outro fato surpreendente. Uma amostra da coluna de Ellen ainda estava inexplicavelmente armazenada no Bureau de Medicina Forense. Incentivados por Andrea, os Greenberg contrataram um neuropatologista independente, Dr. Ross, para reexaminar as evidências. A análise do Dr. Ross contradisse fundamentalmente as conclusões anteriores. Ele descobriu que a medula espinhal de Ellen havia sido perfurada por 2 facadas profundas no pescoço, ferimentos que a teriam tornado fisicamente incapaz de infligir danos adicionais a si mesma. Essa descoberta não apenas desacreditou a teoria do suicídio, como também levantou sérias preocupações sobre possível negligência ou adulteração no manuseio das provas forenses. À medida que essas revelações surgiam, Andrea começou a examinar Samuel Goldberg, noivo de Ellen, e a única pessoa que alegava ter presenciado imediatamente o que ocorreu após a morte dela. O relato de Samuel, embora consistente em alguns aspectos, começou a apresentar falhas sob exame mais detalhado. Vizinhos corroboraram partes de sua história, relatando que o ouviram gritar o nome de Ellen através da porta trancada antes de buscar ajuda na portaria do prédio. No entanto, rapidamente surgiram discrepâncias. Samuel afirmou que o porteiro inicialmente se recusou a ajudá-lo, mas acabou o acompanhando até o apartamento quando ele forçou a porta. O porteiro, em contraste, negou veementemente ter deixado seu posto, afirmando que não estava presente quando Samuel entrou no apartamento. O porteiro também observou um detalhe incomum. Samuel, que alegava ter acabado de voltar da academia, estava usando sapatos normais em vez de tênis esportivos. Essa pequena inconsistência levantou questões adicionais sobre sua versão dos fatos. Além disso, Andrea considerou estranho que Samuel não tenha chamado imediatamente o 911 ao encontrar a porta trancada e não receber resposta de Ellen. Em vez disso, ele teria feito várias viagens de ida e volta até a portaria antes de decidir arrombar a porta sozinho. Andrea observou que uma reação mais típica em uma situação tão grave teria sido contatar imediatamente os serviços de emergência. Ao revisar a gravação da chamada ao 911, Andrea ficou impressionada com o tom de Samuel. O tom da ligação de Samuel Goldberg para o 911 levantou preocupações significativas, não apenas pela falta de desespero ou urgência, mas pela estranha frieza evidente em suas respostas. Esse comportamento, embora não constitua prova conclusiva de má conduta, parecia incompatível com a gravidade da situação e somou-se à crescente lista de inconsistências em seu relato e atitude. Quando o atendente perguntou a Samuel que descrevesse a situação, ele evitou responder diretamente, preferindo narrar sua ida à academia e o retorno para casa. Ao receber instruções para realizar reanimação cardiopulmonar, RCP, Samuel questionou se realmente precisava tentar. Por 2 ou 3 minutos, disse ter tentado as manobras,
mas de repente informou ao operador que só então havia notado uma grande faca cravada no peito de Ellen. Essa revelação foi desconcertante, não apenas por se tratar de uma faca de cozinha grande com cerca de 25 centímetros de comprimento, mas também porque sua posição tornava praticamente impossível não percebê-la. Ainda assim, Samuel sugeriu que Ellen poderia ter caído acidentalmente sobre a lâmina, hipótese que parecia implausível dadas as circunstâncias. Essa falta de envolvimento, combinada com inconsistências em seu depoimento, tornou-se um ponto central para o advogado da família Greenberg, que destacou inúmeros detalhes preocupantes em torno da morte de Ellen. Conforme Andrea prosseguia com a investigação, tornava-se cada vez mais suspeito que a cena do crime poderia ter sido forjada. De documentos forenses ausentes a depoimentos questionáveis, as evidências apontavam para falhas significativas na investigação original. Apesar dessas revelações, as autoridades demonstraram pouca disposição para rever a conclusão de suicídio, deixando a família de Ellen em um estado de luto e frustração permanentes. O caso também expôs problemas sistêmicos no processo investigativo, incluindo a dependência de informações não verificadas e a falha em preservar provas cruciais. Para os Greenberg, a luta por justiça não era apenas para descobrir a verdade sobre a morte de Ellen, mas também para responsabilizar instituições por suas falhas. Um detalhe fundamental que aumentou o mistério foi a evidência de que o corpo de Ellen teria sido movido após a morte. Hematomas em sua pele eram compatíveis com arrasto pelo chão, e padrões de sangue no piso sustentavam essa teoria. Vestígios de sangue indicavam que Ellen havia estado deitada em uma posição diferente antes de ser colocada onde foi encontrada. Apesar disso, a investigação inicial praticamente ignorou esses indícios, reforçando a convicção da família de que provas cruciais haviam sido negligenciadas ou descartadas. Após o incidente, Samuel concordou em prestar depoimento na delegacia, mas apenas na presença de seu advogado. Seu testemunho foi breve e vago, e ele se recusou a colaborar com novas entrevistas, apesar das repetidas solicitações. Essa falta de cooperação só fortaleceu a crença da família Greenberg de que Ellen não havia tirado a própria vida, mas fora vítima de um crime. O silêncio de Samuel, aliado às inconsistências em suas ações e declarações, deixou muitas perguntas sem resposta. Em 2016, um neuropatologista contratado pela família Greenberg descobriu novas evidências que desafiavam a teoria do suicídio. Além de confirmar a perfuração da medula espinhal, o especialista identificou sinais de estrangulamento e hemorragias, que não haviam sido destacados na investigação inicial. A situação se agravou pelo surpreendente baixo volume de sangue na cena. Considerando que Ellen sofreu 20 facadas, especialistas ficaram intrigados com a quantidade reduzida de sangue encontrada. Essa anomalia gerou suspeitas de que a cena havia sido limpa antes da chegada da polícia. No entanto, o luminol, produto químico usado para detectar vestígios de sangue, nunca foi utilizado na investigação. Medidas forenses básicas, como a análise do lixo do apartamento, também foram negligenciadas. Em vez disso, os investigadores realizaram uma inspeção superficial, concluindo rapidamente suicídio sem isolar a cena ou preservar as evidências. A integridade da cena do crime sofreu outro golpe no dia seguinte à morte de Ellen, quando tios e primos de Samuel Goldberg entraram no apartamento. Declararam que sua intenção era apenas pegar o terno de Samuel, mas saíram com mais do que roupas. Levaram também o laptop de Ellen, o telefone dela e o laptop de Samuel. Dispositivos que deveriam ter sido apreendidos imediatamente como possíveis provas. Esses itens só foram oficialmente recolhidos pela polícia 3 dias depois, em 29 de janeiro. Esse atraso abriu uma janela crítica na qual os dispositivos poderiam ter sido acessados ou alterados. Quando o laptop de Ellen foi finalmente examinado, investigadores relataram ter encontrado buscas relacionadas a métodos de suicídio. No entanto, o relatório oficial de abril de 2011 não incluiu essas descobertas, e Andrea, a promotora assistente designada para o caso, não conseguiu localizar qualquer documentação forense referente à análise desses dispositivos. Essa omissão gritante
somou-se a uma lista crescente de irregularidades investigativas, levantando sérias dúvidas sobre se provas cruciais haviam sido mal conduzidas, ou até deliberadamente omitidas. A remoção de itens do apartamento por familiares de Samuel lançou uma sombra sobre seu papel no caso. Embora a família de Ellen nunca o tenha acusado abertamente, essas ações, combinadas com suas versões inconsistentes sobre a noite em questão, mantiveram as dúvidas vivas. Samuel sabia das ações de seus parentes? A retirada desses itens teria sido autorizada ou coordenada para ocultar informações? Essas perguntas pairavam, forçando família e amigos de Ellen a reavaliar sua percepção dele. Somando à inquietação estavam mudanças sutis no comportamento de Ellen, perceptíveis nas semanas anteriores à sua morte. Antes independente e cheia de vida, Ellen tornou-se visivelmente ansiosa e dependente de Samuel. Amigos próximos relataram que ela passou a buscar sua opinião até para decisões pequenas, uma mudança marcante em relação à sua antiga confiança. Sua natureza despreocupada foi substituída por inquietação, e ela expressou o desejo de deixar o trabalho de professora e voltar para Harrisburg. Quando seus pais manifestaram preocupação com sua ansiedade, Ellen os tranquilizou dizendo que seu relacionamento com Samuel estava bem e não era a causa de seu estresse. Apesar de sua insistência, os pais a incentivaram a buscar ajuda profissional, oferecendo apoio incondicional caso ela quisesse voltar para casa. Na tentativa de descobrir possíveis fontes de pressão ou problemas na vida de Ellen, seus pais contrataram um detetive particular para investigar mais de perto seu tempo com Samuel. Por meio de entrevistas e registros, o investigador traçou o retrato de uma mulher sob pressão, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Embora não houvesse evidências que implicassem diretamente Samuel em qualquer forma de abuso, a mudança no comportamento de Ellen levantou questões sobre a dinâmica do relacionamento. Amigos notaram que Ellen, antes muito sociável, havia se tornado mais reservada, passando a maior parte do tempo livre com Samuel. Embora isso pudesse ser interpretado como algo natural em um relacionamento sério, o contraste com seu estilo de vida anterior era marcante. Uma amiga lembrou que Ellen chegou a expressar medos vagos sobre o futuro, sem entrar em detalhes. Essas mudanças, embora sutis, pintavam o quadro de uma mulher enfrentando um conflito interno. No ano seguinte à morte de Ellen, Samuel manteve contato esporádico com seus pais. No início, enviou condolências e participou de cerimônias em sua memória. Mas com o tempo, a comunicação tornou-se cada vez mais rara, até ser completamente interrompida. O corte final veio por meio de um e-mail informando sobre seu próximo casamento. Gesto que deixou a família enlutada, chocada e magoada. Para os pais de Ellen, a mensagem foi um doloroso lembrete. George e Sandra Greenberg mantiveram-se firmes em sua convicção de que a filha não poderia ter tirado a própria vida. Eles entraram com ações judiciais contra várias entidades, incluindo os peritos que realizaram a autópsia, o Instituto Médico Legal, a administração do condado e a cidade da Filadélfia. O objetivo era obter uma revisão abrangente do caso e a reclassificação da causa da morte de Ellen, que, segundo eles, havia sido prematuramente e injustamente considerada suicídio. Após anos de defesa incansável, os Greenberg alcançaram um avanço em maio de 2020, quando um tribunal da Filadélfia aceitou sua reivindicação. A decisão lhes concedeu acesso a materiais da investigação criminal que haviam sido anteriormente retidos. Entre esses materiais estava uma gravação das câmeras de segurança do prédio. Embora o vídeo não mostrasse atividade suspeita, documentava os horários exatos em que Samuel saiu e retornou ao apartamento. A família também solicitou as gravações de áudio da ligação para o 911. No entanto, devido a atrasos causados pela pandemia, esses pedidos foram adiados, e a audiência foi provisoriamente marcada para 2021. Caso o tribunal estabelecesse que a morte de Ellen foi homicídio, o caso poderia ser reclassificado como assassinato, levando à retomada de uma investigação há muito necessária. Infelizmente, muitas etapas investigativas cruciais, como o teste com luminol para a detecção de vestígios de sangue, nunca foram realizadas na apuração inicial,
deixando lacunas significativas na cadeia de evidências. Em julho de 2022, o gabinete do Procurador-Geral da Pensilvânia encerrou oficialmente o caso, alegando conflito de interesse, e o transferiu para a Promotoria do Condado de Chester. Lá, uma nova equipe de investigadores e um promotor foram designados para revisar os arquivos do caso desde o início. Para os pais de Ellen, essa transferência representou um vislumbre de esperança há muito aguardado. Eles continuaram afirmando sua convicção de que a filha, que tinha tantos planos de vida, não poderia ter tirado a própria vida. A medida reacendeu o interesse público no caso, com muitos, amigos, familiares e até desconhecidos, expressando ceticismo quanto à conclusão original da polícia. As circunstâncias incomuns da morte de Ellen, agravadas por falhas processuais e inconsistências inexplicáveis, tornaram a teoria do suicídio difícil de aceitar. Muitas perguntas permanecem. Por que as mudanças no comportamento de Ellen foram ignoradas ou deixadas sem investigação? Por que a cena do crime não foi isolada nem examinada de forma completa? Por que provas cruciais, incluindo laptops e telefones, foram removidas do apartamento pela família de Samuel antes de serem apreendidas pela polícia dias depois? Essas perguntas sem resposta continuam assombrando aqueles que acompanham o caso. Além disso, o impacto psicológico sobre a família de Ellen não pode ser subestimado. Eles não apenas perderam a filha de forma chocante e trágica, mas também enfrentaram anos lutando contra a indiferença sistêmica e a falta de transparência. Para os pais e apoiadores de Ellen, a nomeação de uma nova equipe de investigação traz um renovado senso de propósito e determinação. Eles esperam que novos olhares sobre o caso revelem a verdade e restituam a dignidade da filha. Existem muitos pontos cegos e omissões evidentes no caso de Ellen Greenberg, levantando questões perturbadoras sobre a investigação inicial. É amplamente sabido que a violência em relacionamentos muitas vezes aumenta após eventos importantes, como o noivado. Preparativos para o casamento, embora alegres, podem às vezes exacerbar tensões subjacentes, levando a controle, abuso ou surtos violentos. Se Ellen tivesse enfrentado crueldade ou abuso por parte de seu noivo após a proposta, ela poderia ter se sentido presa e incapaz de articular ou buscar ajuda para seu sofrimento. Isso poderia explicar por que ela não confidenciou aos pais, amigos próximos ou mesmo ao terapeuta sobre qualquer possível maus-tratos. Mesmo uma análise preliminar das evidências sugere fortemente a intervenção de terceiros e não suicídio. A ideia de que Ellen teria infligido 20 facadas em si mesma, muitas em áreas como a parte de trás do pescoço e da cabeça, é quase inconcebível. Especialistas médicos enfatizam que tais ferimentos levariam à paralisia ou incapacidade, tornando ações adicionais impossíveis. A ferida de 6 centímetros na parte de trás da cabeça, por si só, provavelmente seria fatal, tornando implausível que ela continuasse a infligir mais ferimentos. Essas realidades físicas desafiam a lógica e levantam a questão de como os investigadores puderam classificar a morte com tanta confiança como suicídio. Tal conclusão não apenas contradiz o senso comum, mas também mina a confiança no processo investigativo. O comportamento de Samuel Goldberg após descobrir o corpo de Ellen também parecia extremamente incomum. Sua postura calma, a imediata consulta a um advogado e o depoimento evasivo parecem inconsistentes com as ações de alguém lidando com choque e luto genuínos. Qualquer pessoa razoável, ao encontrar um ente querido nessa situação, provavelmente estaria dominada pelo pânico e pelo desespero, não capaz de agir de forma calculada e metódica. A própria investigação esteve repleta de negligência, se não incompetência flagrante. Provas essenciais foram ignoradas ou negligenciadas completamente. Peritos forenses não levaram em conta detalhes críticos, como as trajetórias das feridas, que claramente sugeriam um agressor externo. A falta de exames minuciosos levanta a questão se isso se deveu apenas à incompetência ou se pressões externas, possivelmente corrupção, desempenharam um papel na supressão da verdade. Apesar de mais de uma década de perguntas sem resposta e resistência institucional, os pais de Ellen, Sandy e Joshua Greenberg
permanecem determinados em sua busca pela verdade. As palavras da mãe de Ellen demonstram sua determinação. Tenho o resto da minha vida para lutar por isso.